Hello galera, sejam bem-vindos para mais um dia de aulas, professor Carlos Veras. E hoje nós estamos aí com o assunto de número 2 de nossa apostila, né, de didática e educação, tá? Voltados para a banca IDECAM, ok? Mas serve para qualquer outro concurso público que você for fazer na área da educação, tá? Principalmente pedagogia, beleza? Então hoje iremos estudar sobre as concepções de educação e repercussões na organização do trabalho escolar. Se o vídeo foi importante para você, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aquele joinha, ok? Acione o sininho. Toda vez que nós fizermos um vídeo novo, você vai ser avisado, beleza? Se você quiser adquirir a nossa apostila, que já está aí, tá? É o assunto 2, né? Preço bem baratinho, ok? É só você passar um zap para o número que está aí na tela, certinho? O preço da apostila é bem simbólico, você irá gostar da apostila, é bem resumida, tá? Dá para você estudar aí no trabalho, na escola, em casa, beleza? Aonde você estiver, né, no ônibus. Beleza, galerinha? O importante de tudo é você passar aí nesse processo seletivo, concurso público, né? Beleza? E aqui também é sem enrolação, já vamos para a leitura e explicação deste assunto tão importante, que são as concepções de educação e também as suas repercussões, né, na organização do trabalho escolar. Certinho, galera? Então a gente vai lendo aqui e vai tentando explicar o assunto, né? Embaixo vamos resolver aí 3 questões, tá? Essa apostila específica só desse assunto tem 10 questões para você tá respondendo, e também tem um gabarito comentado, beleza? Então vamos lá. Temos aí já, né, nossa apostila faz tempo que está pipocando na tela aí, né, galera? Então, a concepção de educação é a forma como entendemos o que é educar. Qual é o papel da escola, como o aluno aprende e como o professor deve ensinar, beleza? Então, é importante a gente compreender logo, né, esse enunciado sobre o que é, né, a concepção de educação, né? Forma de como entendemos, né, o que educar, qual é o papel da escola, né, como o aluno aprende, certo? E como o professor deve ensinar, certinho? Então tá, cada concepção gera um jeito diferente de organizar. Por exemplo, organizar o currículo, organizar as práticas pedagógicas, né? Organizar a nossa avaliação, a gestão escolar, relações entre professor, aluno e conhecimento, o papel social da escola também é importante, ok? Mas vamos falar sobre cada um desses temas aqui, né? Currículo, né? Não sei o que é currículo, então vamos aprender aqui, certo? Então, currículo é tudo que a escola organiza para promover e também a aprendizagem, como conteúdos, habilidades, metodologia, valores, projetos, experiências formativas, beleza? Então, o currículo, ele visa naturalmente, né, ele envolve, né, o que ensinar, né, que são a parte dos conteúdos, as competências, né? Vamos supor que eu vou ensinar a questão, né, que eu sou da área das humanas, também na área da pedagogia, tá? Falar sobre aí o tratado de Madrid, vamos supor, certo? Então, o conteúdo, beleza? As competências, né? O aluno vai investigar, o aluno ele vai somente escrever, beleza? Por que ensinar? Que é a finalidade social, né? Por que o aluno aprende, né? Tem um certo pensador que vai dizer que o bom aluno é aquele que compreende aquilo que ele está lendo, beleza? Senão, não tem como ele chegar ao conhecimento, certo? Então, como ensinar, né? Que são os métodos, as sequências, né? Os materiais. Qual o método que eu vou usar? É aula expositiva, né? Eu vou usar aí uma pesquisa, para que o meu aluno possa pesquisar, e tem que ter uma sequência, tá? Você não pode simplesmente chegar lá com um livro e pedir para o aluno ler, e na outra aula você não saber o que fazer. Toda aula tem que ter uma sequência, né? O começo, meio e o fim, certo? E também os materiais, né? Os recursos é indispensável, certo? É fundamental, né, para que a gente possa estar levando um ensino de qualidade, certo? Por exemplo, vamos supor que você vá
tem aí um objetivo de fazer uma maquete com os alunos, né? Mas não tem o material, e aí como é que fica? Certo? Então não tem como, né? Tem que ter os recursos materiais, beleza? Como avaliar? Como que eu vou avaliar meu aluno? Né? Vai ser uma atividade, certo? Escrita no quadro. Eu vou avaliar o meu aluno pelo seu desempenho em sala de aula, no decorrer do trabalho, no decorrer da aula, certo? Tipos de currículo. E aí, temos três principais aqui, né? O currículo formal, o que está nos documentos oficiais, por exemplo, a BNCC, né? O PPP, né? Os planos de ensino, beleza? Por exemplo, o currículo formal é o currículo oficial registrado nos documentos da escola e também, né, da política educacional, certo? Então, por exemplo, onde que esse currículo aparece? Né? Ele vai aparecer lá na BNCC, na LDB, nas diretrizes curriculares, certo? Nos projetos políticos pedagógicos da escola, nos planos de ensino, né? no plano de aula, certo? Nas matrizes curriculares da secretaria. Todos esses locais aí aparece aí o currículo formal, beleza? E temos também o currículo real, que é o que realmente acontece na sala de aula, o dia a dia, né? Por exemplo, né, o que realmente acontece, independentemente do que está escrito no nosso plano, certo? É a realidade da sala de aula, é a realidade da escola, certo? Nós temos como principais características, por exemplo, né? Ele é moldado, né, pelo dia a dia da sala de aula. Ele depende das condições reais, do tempo, dos recursos que nós temos para poder trabalhar em sala de aula, do perfil da turma. A turma é muito agitada, né? A turma é aquela turma que tem um bom desempenho, né? É aquela turma que tem que melhorar muito na questão da leitura, certo? É aquela turma que gosta de apresentar trabalho, né? Gosta de interagir, né, com os colegas, beleza? Então, ela pode também diferir do currículo formal, por exemplo, para mais ou para menos, beleza? Por exemplo, né, exemplo bem prático, né? No plano você prevê 4 aulas sobre, vamos supor, o Renascimento, certo? Mas, mas há uma interrupção aí, por exemplo, aí, com a questão do conselho escolar, de um feriado, de uma reunião, beleza? Então você dá apenas 2 aulas. Então esse é o currículo real que ocorre no dia a dia do professor, né, na sala de aula. Então, você planeja uma aula expositiva, né, vamos supor também, mas parece que os alunos não entenderam a diferença, né, entre Idade Média e Renascimento. O que é que você vai fazer, né? Então você vai mudar e faz aí um mapa conceitual coletivo, vamos supor. Okay? Então você vai mudar totalmente a realidade da sala de aula, né? O plano, por exemplo, prevê aí o uso de vídeo, mas o projetor não funciona. Cara, isso acontece muito em sala de aula, certo? Aí você sempre tem que ter ali um plano B, tá? Então, esse é o currículo real, beleza? E temos também o currículo oculto, né? Que são os valores e normas transmitidos indiretamente, né? Que é a questão da disciplina, do comportamento, das relações de poder, beleza? É tudo aquilo que é aprendido sem estar escrito, por isso que é oculto, o que não está escrito, né? Como foi dito, os valores, né? As normas, as atitudes, a cultura escolar, certo? E o que transmite no currículo oculto, né? São as rotinas, certo? São as regras da escola, a organização dos espaços, as relações entre professores e alunos, certo? Quem tem a voz e quem é silenciado, certo? A forma como se pune ou se acolhe, né? Então, esse currículo oculto, ele pode ser tanto positivo também, como pode ser negativo. Por exemplo, de um currículo oculto positivo na prática, né? O professor escuta o aluno e estimula a participação, beleza? É positivo. Currículo oculto de democracia e respeito, é positivo. Né? A escola organiza campanhas solidárias, beleza? É um tipo de currículo oculto também positivo. Podemos dizer que é um currículo oculto aí de cidadania, né? Então, e o currículo oculto negativo, né? Por exemplo, só os mais quietos são elogiados. Cara,
temos que elogiar todos, né? Não é verdade? Mensagem oculta, né? Falar errado, beleza? Escola pune atraso com broncas públicas. O currículo faz parte do currículo oculto negativo, beleza? Mensagem, por exemplo, o autoritarismo, né? Meninos carregam caixas e mesas, meninas não, beleza? Show de bola, galera. Continuando, tá gostando do nosso vídeo, galera? Não esqueça de deixar aquele like. Às vezes o vídeo aí dá 200 visualizações aí, tem 10 likes, tá? Vamos ajudar o canal a chegar a mais pessoas, galera. Não custa nada aí, apertar o dedo aí, tá? No like, ok? No joinha, tá? Você não tá inscrito, inscreva-se, tá? Se você chegou até aqui é porque o vídeo é importante para você, tá? Ajude seus amigos, pegue o link do nosso vídeo e mande para os seus grupos de amigos, familiares, beleza? Quer a nossa apostila aqui? Gostou da apostila? É só mandar um zap para o número que está aqui embaixo, beleza? Aí a gente fala o preço, bem baratinho, vocês vão ver aí, tá bom? Continuando aqui a nossa aula, beleza? Práticas pedagógicas. São as ações concretas do professor para garantir a aprendizagem dos alunos. E inclui estratégia de ensino, por exemplo, projetos, aulas expositivas, né, debates, experimentos, metodologias ativas, né, também inclui também a questão do planejamento das aulas, recursos didáticos utilizados, a forma como o professor organiza o tempo, o espaço e o conhecimento, beleza? Então, são tudo aquilo que o professor coloca em prática, né, no seu dia a dia, tá? Faz parte do seu trabalho, beleza? Então, a questão do planejamento, dos recursos didáticos, tem que organizar, né? A forma como o professor organiza o seu tempo, beleza? Geralmente, em uma aula de 2 tempos, né, eu planejo sempre 4 etapas, ok? Então, de meia hora eu mudo aí a minha estratégia, porque cansa o aluno, certinho? Então, não fico só na aula expositiva a aula toda, tá? Ou o aluno somente escrevendo. Não, eu vou sempre mudando, tá? Passa um vídeo, escreve um pouquinho, uma explicação, uma leitura compartilhada, beleza? E aí vai. E avaliação, galera, então tá. A boa prática pedagógica é aquela que respeita o contexto do aluno, tá? Então, favorece a participação, estimula o pensamento crítico e garante a aprendizagem com intencionalidade. Então, boa prática pedagógica é aquela que deixa o aluno pensar, tá? Importante aí formar alunos críticos, pensadores, certo? E quando nós viemos lá explicando, também dá um tempo para que o aluno possa socializar os seus conhecimentos. Isso é importantíssimo, tá bom? E avaliação, galera, avaliação é o processo de acompanhar a aprendizagem e intervir para melhorá-la, beleza? Então, temos aí 3 aqui, tá? Temos aqui a diagnóstica, né, que identifica conhecimentos prévios e dificuldades, beleza? Então, a avaliação diagnóstica, ela ocorre antes do início de um conteúdo, uma unidade, certo? Ou período, por exemplo, uma função, ela tem a função de identificar conhecimentos prévios do estudante, né? Dificuldades já existentes, né? Aquelas lacunas de aprendizagem, ok? Habilidades já consolidadas, beleza, galera? Vou distanciar um pouquinho aqui, deve estar aí batendo aí na câmera. Show de bola. Então, ela permite ao professor definir, né, de onde deve começar, beleza? E quais estratégias serão necessárias. Por exemplo, né, antes de iniciar um conteúdo sobre Revolução Industrial, o professor aplica um pequeno questionário, né, verificar se o aluno lembra do sistema artesanal e das transformações da Idade Moderna, vamos supor, né? Com base nisso, ele decide se precisa retomar conteúdos anteriores. Então, é diagnóstico, vai diagnosticar o que o aluno sabe, né, e o que o aluno precisa saber, beleza? E avaliação formativa, ela acompanha o processo, né, ajusta o ensino, beleza? Então, a avaliação formativa
é aquela avaliação que ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Ela é contínua, né? Ela acompanha o desenvolvimento do aluno e permite ajustes constantes, né, na prática pedagógica. Ela tem caráter diagnóstico contínuo, ok? Está sempre aí avaliando o aluno, né, durante todo o percurso do aluno, durante o ano, tá vendo? Então, ela vai servir para identificar o avanço do aluno, detectar as dúvidas do aluno, fazer intervenções quando for preciso, ok? Ela também vai orientar as metodologias, né, do professor, ok, também, beleza? Então, é a avaliação mais alinhada à pedagogia contemporânea. Eu sou totalmente a favor da avaliação formativa e não da avaliação somativa, né, que não, para mim, não funciona, né? Ela não consegue avaliar o aluno, o desempenho do aluno, certo? Que nós iremos falar daqui a pouquinho, tá? Então, o exemplo prático, né? Durante uma sequência didática sobre renascimento cultural, né, o professor ele observa as atividades, corrige exercícios, né, também promove discussões e verifica se os alunos compreendem os conteúdos de humanismo, por exemplo, antropocentrismo, certo? Então, aí se percebe que a turma está confundindo os conceitos, né? Então, aí é a questão de ajustar, né, a explicação e refazer parte da aula, beleza? Então, é para isso que serve a avaliação formativa, que vai avaliar o aluno no decorrer do percurso, beleza? E temos aí, galera, a nossa avaliação também, avaliação somativa, né? Que vai verificar resultados ao final de uma etapa. É importante, cara, é importante, mas para mim não consegue avaliar o aluno, tá bom? Mas é importante você fazer uma provinha lá para ver o resultado do aluno, tá bom? Então, a avaliação somativa é a avaliação que ocorre no final, como foi dito, né, de um ciclo, de um bimestre, de uma unidade ou projeto, certo? Seu objetivo é verificar os resultados finais, né, comparando-os aos objetivos previstos no currículo, certo? Então, ela costuma ter assim, um caráter mais classificatório, né? Ela vai envolver registro de notas ou conceitos anotadinho lá, certo? Quanto que o aluno tirou, né, no decorrer do ano, certo? Vai somar, né? O aluno precisa de 28 pontos para passar, então tem o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, quarto bimestre, né? A média, né, da prova é 7, beleza? Então é isso. Exemplos práticos são as provas do bimestre, né? Também um trabalho final, uma apresentação de projeto que você vai, o aluno foi bem, vai tirar 3, né? Vale 5 pontos, ele vai tirar só 3, né? Foi super bem, vai tirar 5, beleza? Então, isso tudo é avaliação somativa, né? Então, após trabalhar todo o conteúdo da Revolução Industrial, por exemplo, né, o professor ele explica, ele vai aplicar uma prova que sintetiza o que foi estudado, vamos supor, né? A nota compõe o resultado final do período. Então, também é um exemplo prático aí de avaliação somativa. Beleza, galera? E aí, meu povo, estão gostando do vídeo? Não deixe de deixar aquele like, que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, beleza? Não está inscrito, inscreva-se. Se quiser a apostila, é só ir mandar um zap aí, tá? Para esse número aí que tá aqui, pipocando na tela aqui embaixo. Beleza, galerinha? Continuando nossos estudos, tá? Não esqueça também de mandar o link deste vídeo para todos os seus amigos, comunidade aí, tá legal? Lá nos seus status, lá no, sei lá onde for. Gestão escolar, galera. Então, é o conjunto de ações de organização, liderança e administração da escola, tá bom? Então, já está dizendo, né? Administração da escola, né? Gestão escolar. É o conjunto de todas as ações organizadas, né? Tá bom? Ela vai envolver o quê? A gestão pedagógica, naturalmente, né? Que coordena o currículo, né? Formação docente, qualidade de ensino, beleza? E também temos a gestão administrativa, né, que são aqueles documentos, uma secretaria, certo? Estrutura, então os recursos que a escola tem que ter, beleza? Então tudo isso aí é importante, né? A gestão administrativa. Toda a secretaria, né? Também temos aí a pessoa que trabalha diretamente com a gestão administrativa, certo?
Gestão financeira também, né? Geralmente a pessoa que trabalha com gestão administrativa, ela vai trabalhar com gestão financeira, certo? Então, que são o uso dos recursos públicos, né? PDDE, são as verbas diversas que a escola precisa ter, que está entrando na escola, como que vai gastar, beleza? Gestão democrática, e aí vai entrar a participação de todos, professores, alunos, comunidade, gestão, toda a escola, toda a comunidade, beleza? É aí onde se forma o PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, né? Também vai se formar aí o Conselho Escolar, né? O Grêmio Estudantil formado pelos alunos, inclusive eu sempre falo para meus alunos, né, que é importante ter um Grêmio Estudantil. Vai envolver também as famílias, certo? A família tem que participar, né, do PPP da escola, okay? Do que está acontecendo na nossa escola, né, o que está acontecendo com os alunos, beleza? Então a gestão escolar são todos esses conjuntos de ações organizadas, né, de liderança e administração da escola. Observe que, apesar dela ser dividida, né, aqui, ela também vai envolver, né, principalmente aqui a gestão democrática, né, toda a comunidade escolar e também a comunidade que está inserida na escola, beleza? Então, qual é o objetivo? É criar condições para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça de forma eficiente e inclusiva. Show de bola? E aqui vamos falar sobre as relações entre professor, aluno e conhecimento. Então, este é o núcleo da educação. Importantíssima relação entre o professor e o aluno, porque o professor ele é um mediador, né? Tá ali, ó, entre o conhecimento e o aluno, beleza? Então, a relação professor-aluno ela deve ser respeitosa, pelo amor de Deus, sabemos disso, né? O professor tem que ter respeito pelo aluno, o aluno tem que ter respeito pelo professor, né? Saber ouvir e também saber falar no momento certo. Tem que ter o diálogo, né? Efetiva e também mediadora, porque o professor ele é um mediador dentro da sala de aula, certo? Então o professor não é o dono do saber, certo? Ele media, né, o acesso ao conhecimento. Os alunos participam ativamente da construção do conhecimento, isso é construtivismo, o aluno está sempre participando. O ensino tradicional, tecnicista, ficou lá para trás, ok? As relações aluno-conhecimento. O aluno aprende interagindo, investigando, relacionando, refletindo. Seu conhecimento prévio deve ser valorizado. Tenho que explicar? Está falando tudo, né, galera? O aluno ele tem que interagir, ele tem que investigar, ok? Cabe ao professor, né, montar estratégias para isso. Certinho? Aí é onde está a estratégia do professor, né? O que o aluno vai fazer, certo? Temos recursos para isso, tá? A questão do recurso também é fundamental, né? Relação professor-conhecimento. O professor precisa dominar o conteúdo, né? Mas também saber como ensiná-lo de forma significativa. Dominar o conteúdo é essencial, tá? Cara, tem aluno que ele pergunta, tá? Tem aluno que ele sabe, beleza? Então, se você não dominar o conteúdo, você vai passar vergonha. Então, é importante você pesquisar, ler. O aluno fez uma pergunta que você não sabe, por exemplo, né? Sobre aí, iluminismo, pensador falando de tal. Cara, você tem que falar para ele, não, vamos investigar, ok? A gente vai investigar. Hoje em dia tem essa tecnologia bem rápida, né? Você vai lá no celular e papapá, dá uma lida para eles, tá? Mas não deixe aí, tá? De ir para a sala de aula, não vá para a sala de aula sem pesquisar o assunto que você vai trabalhar, que você vai passar vergonha, beleza? Papel social da escola. A escola não exige apenas para ensinar conteúdos. Seu papel é o que, galera? É formar cidadãos críticos, tá? O papel da escola não é só transmitir conteúdo, não, como era lá no ensino tradicional, tá? Tecnicista, ok? Que o aluno vai apenas sentar lá e ficar ouvindo o professor dono do saber. Não. Agora a escola tem o papel de formar cidadãos críticos, capazes de compreender e transformar a sociedade. Promover a inclusão e também igualdade, combatendo desigualdades sociais. Inclusão é fundamental, né? Você ter o acesso, né, do qualquer aluno, porque mesmo que o aluno tenha, não seja um aluno com dificuldades especiais, ou vamos supor assim, tá? Existe aluno
tá? Nós mesmos, seres humanos, né? Nós sabemos que, cara, aprendemos de diversas formas, né? Ninguém é dono do saber, certo? Então, promover a inclusão, né, de um aluno, né? Combater a questão do bullying, né? Do racismo, okay? É fundamental, né? Garantir acesso ao conhecimento sistematizado. Então, nós temos que ter recursos para garantir o acesso, certo? Dos alunos ao conhecimento. Desenvolver valores sociais e éticos, como convivência, respeito, solidariedade, né? Aí tem aí as atividades atitudinais, beleza? Preparar para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. Isso tudo está lá na LDB, está lá na Constituição, certo? A escola tem uma responsabilidade pública, contribuir naturalmente para a construção de uma sociedade democrática. Cara, eu até costumo colocar isso nas minhas redações, né, quando eu vou fazer concurso, ok? Para a área da educação, eu costumo colocar esse enunciado aqui, que é bem legal, né? A escola tem uma responsabilidade pública, o governo tem responsabilidade, né, com a sociedade, contribuir para a construção de uma sociedade democrática, mais justa, mais solidária. É muito bonito para colocar aí, né, em nossa redação. Por isso, a concepção pedagógica influencia diretamente o como a escola funciona. Beleza, galera? Galera, aqui agora nós vamos falar sobre as concepções de educação, tá? Que são as principais correntes, né, que trabalhamos aqui no nosso Brasil, utilizamos, né, em sala de aula aqui no nosso Brasil. Todas essas aqui a gente usa no dia a dia, tá bom? Não vamos dizer, ensino tradicional ninguém usa mais. Usamos sim, beleza? Só que ninguém vai usar somente o ensino tradicional, né? Ou somente o tecnicista, beleza? A questão do crítico social, beleza? Então vamos entender cada uma delas, tá? Então as principais concepções que utilizamos aqui no Brasil, beleza? E aí tem alguns pensadores aqui também, mas nós iremos, né, devagarzinho aqui compreender. Irei fazer outros vídeos também só sobre, né, as tendências pedagógicas, vocês irão ver aí, tá? Tem um vídeo aí no nosso canal sobre a tendência tradicional, já explicando a questão da escolástica, ok? Como o ensino chegou no Brasil, né? Ensino tradicional, trazido pelos jesuítas, beleza? Então, galera, se o vídeo foi importante para você, não esqueça de deixar aquele like, galera. Um tempinho para você deixar o like aí, tá? Enquanto eu bebo aqui uma água. Show de bola? Inscreva-se no canal, mande o link desta aula para todos os seus amigos aí também. Ok, galera? Vamos lá rapidinho, tá? Que o tempo aqui já está bem acelerado, né? Tendências pedagógicas brasileiras, né? Trabalhamos aí com tendências pedagógicas liberais e também tendências progressistas, tá? Não confunda progressista com progressivista, que nós iremos ver aqui, beleza? Então, tendências liberais. Temos aí a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e também a tecnicista. Tendência progressista, né? Tem uma libertadora, Paulo Freire, a libertária, crítico social dos conteúdos ou histórico crítico. Eles vamos entender cada uma delas. Em resumo, tá? Porque se a gente for falar detalhadamente de cada tendência, vamos passar aqui umas 2 horas. Então, o objetivo aqui é a gente estudar de um modo que a gente possa aí estar gabaritando as questões. Só isso. Tendência tradicional. Temos um vídeo sobre a tendência tradicional. Vamos lá, tá bom? Quais são os principais autores, né? Temos aí Comênios, Herbert, Durkheim, também os jesuítas, tá? A influência histórica dos jesuítas e também da escolástica. Nesta tendência pedagógica, o professor é a figura central e autoridade máxima, tá? Transmite conteúdos prontos, controla disciplinas e comportamento. Então, o professor, nós iremos ver um pouquinho mais abaixo aqui uma imagem, é o centro de tudo, tá? É o dono do saber. O aluno está lá sentado na cadeira, enfileiradas, certinho, somente ouvindo, né? Ele vai decorar, né? Então, qual é o papel do aluno? Ele é passivo, certo? Ele está sempre lá ouvindo. Ouvinte, receptivo, ele deve obedecer, certo? Copiar e memorizar. E avaliação são as provas, testes escritos, tá? Cara, fiz muito, ó.
Memorização e reprodução fiel do conteúdo. Busca o erro e o acerto, certo? Vou fazer uma prova uma vez no ensino tradicional, que eu cheguei a estudar no ensino tradicional, claro, né? Tive que decorar um livro quase todo para fazer uma prova só. Então isso é ensino tradicional. Ficávamos sentados lá quietinho, calados, só ouvindo. Certa vez a gente nem compreendia o assunto. Viajar na batatinha, que é normal. Os métodos são aulas expositivas, repetição e cópias. Tendência renovada progressivista, tá? Escola nova, né? É a liberal renovadora, também conhecida, tá bom? E os principais autores de um dia, né? Principal. Professor, tá? Tem esse outro aqui, Carl Patrick, tá? Esse aqui eu vou estudar sobre ele ainda, tá? De um dia eu já estudei. Esse aqui não estudei ainda, tá? Papel do professor. Professor aqui, ele é mediador, certo? Ele é orientador das experiências. Ele cria situações de aprendizagem significativa. Então, observe que o professor aqui já não é mais o centro das atenções. Aqui o aluno ele já vai começar a investigar, tá? O professor ele só vai mediar o aluno, certinho? Então, o papel do aluno é o que? Ativo. O aluno que participa. O aluno que experimenta, está sempre fazendo experimentos, né? Ele vai investigar, certo? Ele aprende por meio da prática, então tudo é prática, tá? Eu gosto muito dessa tendência aqui. Avaliação. É uma avaliação processual, contínua, tá? Observação, participação, trabalho, projeto, desempenho. Então observe aqui que não tem mais aqui a questão daquela avaliação igual está lá no tradicional, né? São de memorização, né? Reprodução fiel do conteúdo. Então observe aqui que o aluno agora ele já vai observar, ele vai participar, ele vai fazer trabalho, projetos, né? Ele vai estar sempre fazendo ali um desempenho, certo? E os métodos de aprendizagem por projetos, né? Trabalho em grupo, muito trabalho em grupo, resolução de problemas, tá? Resolução de problemas. E aqui é uma escola mais democrática, né? Centralizada aqui na criança, no adolescente, beleza? E parecida com essa aqui, temos a renovada não diretiva, tá? Tem alguns autores que costumam colocar elas bem juntas, tá? Aqui é mais humanista, observe aqui, ó, tá? A banca gosta de cobrar isso aqui, ó, tá? Tendência renovada não diretiva, mais pro lado humanista, né? Psicologia humanista, tá? De Carl Roger, né? Você não estudou Carl Roger, dá uma lida aí, vou ver se eu consigo fazer um vídeo também sobre Carl Roger. Muito importante, Escola dos Análises, se eu não estou enganado. Beleza? Então, o papel do professor, ele é facilitador da aprendizagem. Ele promove um clima emocional seguro e acolhedor, beleza? Então, ele não impõe conteúdos, tá? E o professor também está sempre acompanhando o ritmo do aluno. Então, observe que o professor ele não vai impor conteúdo, o aluno ele vai pesquisar. Ah, eu quero estudar sobre isso. Vai lá, certinho? Papel do professor aqui, facilitador de aprendizagem, promover clima emocional seguro, acolhedor, não impõe conteúdos, beleza? Papel do aluno é o que? Totalmente ativo e autônomo. O aluno aqui, ele tem total autonomia, beleza? Ele aprende quando está motivado internamente. Tem liberdade de escolher o que e como aprender. Então, observe que o aluno ele tem autonomia. Ah, hoje não estou querendo aprender, vamos supor, tá? Mais ou menos isso aí. Tem uma empresa também que tá, ela está bem dentro aqui dessa teoria, dessa perspectiva aqui, né, de tendência. Se eu não me engano, eu já li alguma coisa relacionada, que é a empresa de Bill Gates, né, Microsoft, né, algumas empresas, em que o trabalhador ele tinha que estar motivado a fazer o trabalho. Então, quando ele estava desmotivado, ele não trabalhava. Então, era assim que funcionava. Eu li alguma coisa a respeito sobre isso, tá? Não sei se ainda funciona, tá? Faz muito tempo que eu li sobre isso. Avaliação, né, na tendência renovada não diretiva. A avaliação ela é uma autoavaliação. O aluno ele vai se autoavaliar. Estou indo bem? Estou indo mais ou menos, certo? Critérios flexíveis ou definidos pelo próprio aluno. Então, percebe que o aluno está se avaliando. ênfase no crescimento pessoal. Tá? O professor ele vai estimular o aluno a crescer. Tá? Esse é o papel do professor, né? Estimular o aluno a pesquisar, né?
Observe que é bem humanista mesmo, né? Questão da psicologia humanista, tá? O professor está sempre estimulando o aluno. Você pode, você, né? Tá bom? E o método, né? Dinâmicas de grupo, rodas de conversa, né? Expressões pessoal, atividades não diretivas, beleza? E temos aí, galera, a tendência tecnicista. Cai muito em prova, é uma das que mais cai, tá? Caem. Que é a tradicional, a tecnicista e histórico-crítica. Tá? Essas são as que mais caem. Tecnicista, principais autores, para mim é Skinner, tá bom? Behaviorismo. Taylor também, tá? E também aqui temos um Bobbitt. Então, o papel do professor é executor de tarefas e planos previamente definidos. Segue objetivos instrucionais padronizados. Faz controles externos da aprendizagem. Então, o professor aqui, ele vai levar o material pronto. Beleza? O aluno, ele vai ler tecnicismo, galera. Aqui, ó. Tecnicismo vem o quê? De trabalho. Ok? Trabalho técnico. Tá? Eu lembro que quando eu fui entrar para o ensino médio, saí do fundamental, tá? Ainda tinha essa questão do tecnicismo aqui no Brasil. Beleza? É claro que no ano de 1960 a 70, só que isso aqui nos anos 90, pelo menos aqui no meu estado, ainda tinha também a questão do tecnicismo, tá bom? No final dos anos 90 aí. E a gente tinha que escolher, vai entrar para a universidade ou vai fazer um curso técnico, beleza? Então, entra aqui até a questão do magistério. O aluno quer fazer um curso técnico, então ele ia estudar o ensino médio voltado para aquele curso técnico. Quem ia fazer a universidade ia estudar voltado para a universidade. Não deixa de ser um tecnicismo, beleza? Então, essa é a ideia, né? Qual é o papel do professor? Executor de tarefas e planos previamente definidos, segue objetivos instrucionais padronizados, tem um padrão, tá? O aluno ele vai ficar enfileirado, né? E o professor, ó, passando material e o aluno resolvendo as questões, tentando memorizar e aprendendo também, beleza? Ele faz controle externo da aprendizagem, né? Então, o papel do aluno é o quê? Treinado para aprender comportamentos desejáveis. Ele responde a estímulos e reforços de recompensa, beleza? Então, tem sempre uma recompensa aí para o aluno que acerta, né? A teoria de Skinner, não sei se vocês assistiram algum vídeo, tá? Mas ela mostra perfeitamente, né? Essa questão da recompensa, né? Tem até um estudo feito com pombos, né? Onde o pombo, ele tem que dar um giro e ganha uma recompensa, dá outro giro e ganha uma recompensa, certo? Avaliação, testes, mesuração objetiva, desempenho medido com precisão, que é tecnicismo, tem que ser bem com precisão mesmo. Verificação de comportamentos observáveis, tá? Está sendo sempre observado, está dando certo? São os métodos: ensino programado, instrução individualizada. Então aqui é individualizado, o ensino aqui é bem individualista, né? Fichas, exercícios repetitivos. Forte uso de tecnologias instrumentais, como rádio, TV, computador, né, hoje, né, plataformas digitais, com focos em resultados. Então, o objetivo aqui é o resultado. É formar o aluno para ter um resultado preciso, né? O aluno aqui também, ele é bem passivo, né? Ele fica ouvindo, tentando decorar, memorizar ou aprender, e o professor traz o conteúdo praticamente pronto. Tá? O professor, ele é um executor, né, de tarefas previamente definidos, tá bom? Então, ele segue objetivos institucionais padronizados, assim como os alunos. Beleza? Temos aqui, ó, um resumo, tá? Para vocês dar para a prova, tá? Ó, as tendências, ok? O papel do aluno, memorização, tá bom? Ou seja, depois dá um... Ok, galera, iremos estar agora sobre as tendências progressistas, certinho? Então, primeiramente, vamos compreender um pouquinho sobre a pedagogia libertadora, né, de Paulo Freire, ok? Paulo Freire, ele vai trazer essa metodologia de ensino, né? Certo? Então, ele trouxe esse modo, né, onde ele vai educar ali praticamente 300 trabalhadores, né, em poucos dias, se não me engano, 45 dias, certo? E aí vai surgir daí, né, a EJA, beleza? Então, qual é a ideia central da pedagogia libertadora? Na educação como prática de liberdade, o aluno deve compreender a realidade para transformá-la. A aprendizagem ocorre a partir do diálogo, né, da consciência crítica, certo? E da problematização da realidade, certo? Da problematização da realidade. E as principais características dessa tendência pedagógica é
a denúncia, né, da educação bancária, ok? Então, o Paulo Freire ele vai debater muito essa questão, né, da educação bancária, certo? Onde o professor ficava só depositando nos alunos e os alunos só recebendo, ok? Então, ele era praticamente contra isso, né? Então, a defesa também da educação problematizadora, certo? Conteúdos, né, também parte da realidade social do educando, ok? Daí onde vem a EJA, né? O educando ele traz a sua vivência para a sala de aula, né? E aí os conteúdos vão ser inseridos aí no cotidiano dos alunos, né? Que os alunos apresentam em seu cotidiano, certo? Centralidade do diálogo, né? Da escuta e também da reflexão, ok? E o papel do professor, né? Aí o professor vai ser mediador, certo? E também coordenador do diálogo, né? Ajuda o aluno a ler o mundo, né? Para depois ler as palavras, ok? A questão da problematização, situação real, ok? Então aqui nós vamos ver aqui embaixo também o papel do aluno, ó, sujeito ativo, né? Da transmissão social. O aluno é aquele que participa, aquele que questiona, aquele que analisa, aquele que propõe, certo? Ele constrói a sua consciência crítica, beleza? E um exemplo prático é bem fácil de compreender que eu trouxe aqui, ó. Antes de ensinar, né, por exemplo, a Revolução Industrial, que é a minha área, né? O professor discute com os alunos questões de trabalho infantil, exploração, desigualdade, condições atuais de emprego no bairro, certo? Relacionando, né, e tudo isso com o conteúdo. Então observe que para estudar a Revolução Industrial, o professor vai trazer a vivência do aluno, né, como isso ocorre hoje, né, no nosso dia a dia, né, na própria vivência do aluno, para depois aí ele trabalhar a questão do tema em si e do assunto proposto, beleza? Então a vivência do aluno aqui é fundamental, certo? O aluno aqui ele vai participar, ele vai criticar, certo? Observe que o aluno aqui também cai muito em prova, ele é o sujeito ativo, tá? Ele não fica só recebendo, ok? Isso aí é lá na educação bancária que ele condena, certo? Aqui o aluno é sujeito ativo da transformação social. Então observe que isso cai muito em prova, tá? Falou em transformação social, né? Falou da pedagogia libertadora de Paulo Freire, beleza? Show de bola, galera. Agora vamos entender um pouquinho sobre a pedagogia libertária. Essa pedagogia ela vai chegar no Brasil, vai chegar durante a década de 70, durante a ditadura militar, certo? Em oposição a esse regime, ok? Então, vai ocorrer ali a junção de vários intelectuais, certo? E vão debater a educação, ok? Uma educação mais voltada para a autogestão, né? Para a liberdade, para a cooperação, e não a questão da hierarquia, beleza? Então, a pedagogia libertária, ela defende uma escola sem autoritarismo, okay? Que é o que ocorria durante a ditadura militar, sem coerção, né? E também com forte participação discente, ok? O professor ali, né? E também os alunos participando ativamente, beleza? Principalmente a questão dos alunos muito participativos, né? Os alunos vão participar bem aí, tá, de acordo com essa pedagogia, essa tendência pedagógica, tá bom? As principais características são autonomia total do estudante, ok? Então o estudante tem total autonomia, organização horizontal, não há hierarquia rígida, ok? Então atividades são livres, né? Projetos escolhidos pelos alunos, beleza? ênfase em valores, solidariedade, respeito mútuo, convivência democrática, ok? Então observe aí, principalmente na questão da autonomia do aluno. Falou em autonomia do estudante, né? Organização horizontal, atividades livres, projetos escolhidos pelos alunos, vamos já saber aí que faz parte da pedagogia libertária, tá bom? Quando falar em ênfase nos valores, solidariedade, respeito mútuo, convivência democrática, tá bom? Então, qual é o papel do professor? Ele é o acompanhante das experiências dos alunos. Ele não dirige o processo, apenas está apoiando, ok? Qual é o papel do aluno? Ele decide o que e como e quando quer aprender, né? Participa da gestão da escola, beleza? Exemplo prático, né? Bem fácil aqui de entender. Os alunos decidem coletivamente qual projeto querem desenvolver
naquele mês. Por exemplo, criar uma horta comunitária, né? O professor apenas facilita materiais e também media os conflitos, beleza? E temos aí a pedagogia, né, que utilizamos hoje no dia a dia, certo? Pedagogia crítica social dos conteúdos, o pensador principal, né, Saviani, certo? Também chamada de histórico-crítica, quando aprofundada na obra posterior do autor, certo? Qual é a ideia central? É a educação crítica, mas com forte valorização dos conteúdos escolares, para formar consciência crítica. O aluno ele deve dominar os conhecimentos científicos, históricos e culturais produzidos pela humanidade. Então aqui não rejeita os conteúdos, mas os ressignifica para a crítica social, certo? Quais são as principais características desta tendência pedagógica? Bem, a aprendizagem ela deve articular prática social, teoria, prática social. Então está articulando aí, ok? Conteúdos são relacionados conforme sua relevância histórico-social. Combate o espontaneísmo, né, da escola nova e a memorização vazia da escola tradicional, beleza? Então observe que vai combater aí o espontaneísmo da escola nova e a memorização vazia da escola tradicional, beleza? Então, qual é o papel do professor? Ele é um intelectual que organiza e sintetiza o saber. Ele ensina conteúdo de forma crítica e contextualizada. Ele mediu o acesso ao conhecimento científico. O professor aqui é um mediador, beleza? Qual é o papel do aluno? Ele apoia-se do conhecimento para compreender e transformar a sociedade. Relaciona teoria e prática. Tá? Então, observe que aqui o aluno está sempre buscando pesquisar, né? Analisar, ok? O aluno aqui também ele é bem ativo, certinho? E o professor aqui ele vai ser apenas também um mediador, tá? Vai ficar ali mediando conhecimento para chegar no aluno. Observe aqui que existe a questão da prática social, né? E também da teoria. Exemplo prático, né? Ao ensinar feudalismo, o professor explica os conteúdos, por exemplo, servidão, vassalagem, economia agrária, certo? Mas relaciona com a desigualdade social atual, mostrando continuidade e rupturas. Então observe que aqui, sempre quando a gente vai iniciar um conteúdo, certo, com o aluno, né, para a turma, né, nós partimos primeiramente do dia a dia do aluno, né, dos dias atuais, para a gente poder ir lá para o passado, beleza? Então, do presente, ok, a gente vai para o passado, sempre contextualizando essas questões, beleza, galera? Continuando, aqui temos a nossa planilha, importante para a gente estudar para a prova, certo? Diferença entre libertária, né, libertadora, histórico-crítica, social dos conteúdos. Por exemplo, na tendência libertadora, o autor é quem? Paulo Freire. O foco é o diálogo, né, a consciência crítica, a realidade do aluno. O papel do professor é o quê? Mediador, problematizador. O papel do aluno, sujeito crítico. Exemplo, debate sobre problemas sociais do bairro. A libertária, né, a base, a ator base é o quê? Anarquismo, certo? Foco. Autogestão, liberdade total. Qual é o papel do professor? É o apoiador, certo? Papel do aluno, autônomo, né? Ele decide o que quer aprender. Exemplo, escolha livre de projetos. E a histórico-crítica, Saviani, conteúdos crítico e social, né? Mais conteúdos mais críticos, mais social. O papel do professor é organizador do saber. O papel do aluno é apropriação crítica do conhecimento. E o exemplo prático é a relação entre conteúdo e realidade social. E a seguir, galera, ó, temos as concepções mais cobradas pela banca IDECAM, tá? Ensino tradicional, já vimos aqui, ó, tem uma imagem ilustrativa, tá? O professor ensinando, os alunos ouvindo, certo? Ideia central é o quê? Educar e transmitir conhecimentos, pronto, o professor é o centro, o aluno é passivo, tá ouvindo, né? Repercussões na escola, né? Aulas expositivas, disciplinas rígidas, foco no conteúdo, avaliação por provas e memorização, professor com autoridade, pouco diálogo, certo? O professor é o dono do saber, né? Organização do trabalho escolar, currículo rígido, forma homogênea, pouca participação do aluno, beleza? E aqui cai muito em prova também a
tendência liberal, renovada e progressivista, escola nova, que a ideia central é o quê? Educar e desenvolver o aluno como ser integral. O aluno é ativo, a experiência é o centro da aprendizagem. Observe que o professor aqui, o aluno, ele tem um afeto, né? Tá bom? Contato de afeto. Então, ele vai aprender fazendo, né? Participação do aluno, certo? Então, são assim, as repercussões da escola, né? Aprender fazendo, participação do aluno, projetos, atividades práticas, trabalho em grupo, certo? O professor como facilitador, está sempre ajudando o aluno, certo? E organização do trabalho, flexibilidade curricular, projetos e metodologias ativas, beleza? Avaliação processual, né? E respeito ao ritmo do aluno. Então, observe que existe uma questão do afeto, bem humanista, né? Lembrando que a renovada não diretiva é mais humanista que essa aqui, né? A teoria de Carl Roger. E aqui tem uma tecnicista, essa imagem aqui é bem legal, ó. O professor colocando aqui, ó, mexendo na cabeça do aluno, certo? Então, o professor, ele treina, né, habilidades de forma consciente, baseado na lógica industrial, certo? Então, observe aqui que o aluno é como se fosse uma máquina. O professor tentando colocar aqui as ideias na cabeça dele, certo? Então, a repercussão na escola, foco em objetivos comportamentais, mas que a banca cobra, tá, esses conceitos, métodos padronizados, controle de desempenho, instrução programada, ênfase em técnicas e tecnologias, beleza? Organização do trabalho, né? Como que é a organização do trabalho? Aulas planejadas de forma mecânica, tá? Observe o professor aqui, ó. Autocontrole do professor, né? O professor controlando, ó. Avaliação como medição de desempenho, beleza? Fragmentação das tarefas, né? Que é o modelo de fábrica, modelo pronto, ok? E aqui temos o construtivismo, né? A teoria construtivista de Piaget, Emília Ferreira. Lembrando que nós temos um vídeo já de Emília Ferreira, importantíssimo, beleza? Esse vídeo, vão lá, né? Vejam a ideia de Emília Ferreira, bem legal, sempre está caindo em prova também, tá? As suas ideias, beleza? Ideia central aqui, não, construtivista. A imagem já mostra tudo, né? O aluno constrói conhecimento ao interagir com o meio. Então, observe que os alunos aqui estão construindo, certo? Repercussão na escola. Atividades que desafiam o raciocínio. Resolução de problemas. Investigação. Foco no erro como etapa do processo. Ok? Então, o erro aqui, ele já não é mais punitivo, né? Ele já é o que? Construtivista. Tá? O erro faz parte do processo da educação, né? É errando que se aprende, como diz o ditado, beleza? Então, os alunos estão sempre aqui ativos, né? Construindo, ok? Pesquisando, né? O aluno aqui, ele vai também debater, né? A organização do trabalho, sequência didática, ok? Tem que ter uma sequência, né? Avaliação diagnóstica contínua, você está sempre avaliando o aluno todo o tempo. Papel ativo do aluno, né? O aluno, ele é ativo e não passivo. O professor como mediador que intervém na zona de ação do estudante, tá? Ele está sempre levando o conhecimento, tá? Mediando, né, o conhecimento ao aluno, beleza? Fazer intervenção quando for preciso, né? A ideia sociocultural, historiocrítica e também crítica de Paulo Freire e Salviani, beleza? Ideia central o quê? Educar e desenvolver consciências críticas para transformar a sociedade. Repercussão na escola. E aqui entra a questão do diálogo, né? Usamos muito aqui no contexto do dia a dia, tá, galera? Isso aqui a gente usa agora, é o modelo que nós usamos aqui no Brasil atualmente. Problematização, temas geradores, né? Vínculo entre escola e realidade social do aluno, ok? Leitura crítica do mundo, certo? Então o aluno está sempre investigando, debatendo, criticando. Participação e também a cooperação do aluno é importantíssimo, tá? Isso aqui também é o que ocorre na escola. E a organização do trabalho, né? Projetos com temas da comunidade, repercussão, discussão coletiva, democracia escolar, avaliação formativa, nós já vimos, né? O professor como mediador crítico, beleza? O professor ali é apenas um mediador, tá bom? E o aluno aqui, tá? Não foi falado, mas já falamos, né? O aluno, ele é ativo,
está sempre construindo, sempre pensando, pesquisando, ok? Debatendo, colocando em prática os seus pensamentos. E a pós-crítica, né? Qual é a ideia central da pós-crítica? Sempre está caindo também nas provas aqui da banca, né? Ideia central é o quê? Educação envolve cultura, identidade, gênero, raça, linguagem e diversidade. Repercussão na escola, currículo multicultural, combate a preconceitos, ok? Inclusão do aluno na escola, na sala de aula, na comunidade. Valorização das diferenças, ok? Temos que valorizar o nosso aluno como pessoa, né? Como humano, ok? No combate ao bullying, né? O combate ao racismo, à discriminação. Organização do trabalho, projetos de diversidade, práticas inclusivas, né? Protagonismo estudantil, o aluno é o protagonista das atenções. Construção coletiva das normas, tá? Então, observe que aqui entra a questão de construir as normas junto professor, aluno, ok, escola, né? Quais são as normas da escola, certo? Inclusive, no começo do ano, geralmente, meio no decorrer também, né? A gente sempre faz, né, aquele contrato didático com o nosso aluno, né? E gruda lá na parede, certo? Então, construção coletiva das normas. E aqui, como essas concepções mudam a escola, a organização da escola, o conceito pedagógico adotada molda a escola inteira, beleza? E aqui temos aqui, ó, concepção tradicional, ela é rígida, provas, né? O professor é o que? Transmissor, certo? O aluno é passivo. Tecnicista, o currículo é padronizado, né? Testes e metas. O professor é apenas um instrutor e o aluno é o que? Ele é treinado. Escola nova, o currículo é flexível, avaliação processual, o professor é apenas um facilitador e o aluno é ativo. Construtivista, né? Aqui o currículo é por projetos, beleza? Avaliação é diagnóstica, todo o tempo sendo avaliado o aluno. O professor é o mediador, né? E o aluno é um construtor, está sempre construindo aí os seus conhecimentos. E a crítico, né? Crítica e contextual, e o currículo é muito crítico e contextual. A avaliação é formativa, certo? No decorrer do período também. E o papel do professor é problematizador e o aluno é o que? O transformador. Pós-crítica, aqui o currículo é multicultural, a avaliação é reflexiva, o papel do professor é articulador, o papel do aluno é sujeito cultural. Beleza, galera? E aqui, ó, temos exemplos práticos na organização escolar, né? Se as escolas têm concepção tradicional, as cadeiras é o que? Enfileiradas. Isso aqui tudo cai na prova, tá? A sala tem que estar em silêncio. Provas bimestrais. Livros didáticos como guia central. Se é tecnicista, o foco é em resultados. Aulas programadas. Rotinas padronizadas. Se é construtivista, né? Vai ter o que? O trabalho em grupo, materiais manipuláveis, intervenção pedagógica constante, observação e registro. Se é crítica, vai ocorrer o debate, temas sociais, projetos interdisciplinares, participação da comunidade, beleza? Então, resumo aqui, né? Correntes pedagógicas influenciam a organização da escola, como o tecnicismo e a pedagogia crítica e também o construtivismo. Beleza, galera? Estão gostando do vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aquele super joinha, beleza? Então vamos aqui resolver 3 questões da banca, tá bom? Para nós medirmos nosso conhecimento. Lembrando que a apostila, ó, tem bem mais aqui, ó. São 10, tá bom? Um gabarito. Show de bola? Vamos lá. Olá, galera, questão de número 1. O currículo escolar, segundo a perspectiva crítica, deve ser entendido como uma lista neutra e fixa de conteúdos obrigatórios, uma construção social que expressa valores, disputas e escolhas culturais, um documento técnico isento de ideologias, um conjunto de exercícios repetitivos focados em memorização. Galera, pause o vídeo, analise a questão e assinale a alternativa correta. Professor, estou gostando do material, tá? Como eu faço para adquirir? É só passar um zap aí para esse número que está aqui embaixo, aí, tá bom? Que a gente fala o preço bem simbólico mesmo, tá bom?
Tá gostando do nosso vídeo? Mande o link desta aula para todos os seus amigos. Galera, não esqueçam de deixar o like que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, tá bom? É um estímulo para o professor e tá continuando a gravar, tá bom? Beleza, galera? Pausar o vídeo, certo? Muito bem, galera. Alternativa correta, né? Alternativa B, tá? É uma construção social que expressa valores, disputas e escolhas culturais. Comentário, né? A perspectiva crítica entende o currículo como algo não neutro, resultado de decisões políticas e sociais. Não é lista fixa, nem neutra, nem repetitiva, beleza? Bebendo água aqui. Ok, galera, questão de número 2. Na prática pedagógica contemporânea, o papel do professor é, principalmente, transmitir conteúdos de maneira expositiva, sem participação discente. B. Atua como mediador, criando condições para que o aluno construa significados. C. Controlar o comportamento dos alunos por meio de normas rígidas. D. Substituir atividades investigativas por sequências padronizadas. Pause o vídeo e assinale a alternativa correta. Ok, galera? Inscreva-se no nosso canal e deixe aquele super like. Mande o link desta aula para todos os seus amigos, beleza? Show de bola, galera. Pausar o vídeo, né? Vamos lá ver qual é o gabarito da nossa questão. Gabarito letra B, né? Beleza? Criando condições para que o aluno construa significados. Mediador, criando condições para que o aluno construa significados. A pedagogia contemporânea rompe, né, com a centralidade do professor transmissor. Então, o professor agora ele deve mediar, estimular e organizar experiências significativas de aprendizagem. Beleza? Então, vamos lá para a nossa... Chegamos aí com a questão de número 3, né, sobre avaliação educacional, analisa as afirmativas. Primeira, afirmativa formativa acompanha o processo e orienta intervenções pedagógicas. Segunda, avaliação é apenas a verificação do rendimento final do aluno. Assinale a alternativa correta. A. Afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. B. A 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. D. Ambas são falsas. Pause o vídeo. Analise as questões. Analise a questão e assinale a alternativa correta. Ok, galera? Pausar o vídeo. Alternativa correta, né? Letra B, ok? A 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Comentário, né? A avaliação formativa é processual e orienta intervenções, né? A 1 é verdadeira. A avaliação não é só verificar rendimentos final, falsa. Isso é avaliação somativa, beleza, galera? Não esqueçam disso. Ok, galera? Gostou do vídeo, tá? Quer adquirir esse material, é só passar um zap para esse número que está aqui embaixo, beleza? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele super joinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau.